Vamos desenhar o seguinte cenário agora. Nós temos a cidade e vamos ter também empresas agora. Uma empresa, ela pode estar em uma cidade ou em várias cidades. Ela pode ser uma nacional, uma multinacional, enfim. Então, nós temos essa possibilidade de ter uma empresa em vários estados. Se eu, por exemplo, crio uma tabela chamada Company e crio lá uma coluna para colocar o ID da cidade, não vai funcionar, porque eu vou ter o ID de uma única cidade. Nesse exemplo, então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, para mim conseguir vincular a cidade à empresa, eu vou precisar de uma tabela pivô para falar. Essa tabela pivô ela vai servir simplesmente para ligar a cidade e a empresa. Então, ela vai intermediar esse ligamento. Como assim? Essa tabela pivô ela pode ter várias informações, mas ela precisa ter duas informações muito importantes para que o nosso sistema funcione corretamente. Um é o ID da cidade, o outro é o ID da empresa. Eu tendo essas duas informações, eu vou ter saber, por exemplo, a cidade 1, que é, por exemplo, São Paulo, ela está ligada à empresa 1, que é, por exemplo, Especializa TI. Então, nós vamos ter esse ligamento. Então, preciso de uma tabela pivô para ligar uma com a outra, e é exatamente isso que eu vou te mostrar nessas próximas aulas agora. Então, nós vamos criar nossa estrutura de tabelas. Nós já temos nossa tabela de cidade. Vou criar uma tabela de companhia, de empresa. E essa tabela de empresas, vou precisar de uma tabela pivô para intermediar empresa e cidade. Como que eu vou fazer isso então? Então, vou criar aqui uma nova model para trabalhar com empresas. PHP, Artisan, Make, model. Minhas models estão dentro de models. E minha model de empresa vai chamar Company. Passar "-m" para que a minha migration também. Pronto, criou com sucesso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar também uma migration para simplesmente guardar essa relação entre companhia e cidades. Então posso só dar o comando php artisan make migration. Minha migration eu tenho que colocar create underline. O nome da minha migration vai ser company no singular, city também no singular, underline table. Então tem que ser exatamente este nome aqui. Posso só dar o comando para que a minha migration também. Minha migration foi criada e agora eu vou colocar essas informações como devem ser colocadas. Então dentro de database, migrations, tem aqui minha migration de companhia, de empresas. Você pode ter quantas informações quiser da sua empresa, como por exemplo o CNPJ, razão social. Eu vou colocar simplesmente o nome da empresa só para a gente identificar aqui. Eu vou colocar name com um tamanho máximo de 200 caracteres. Mais do que suficiente para a gente fazer nossos testes aqui. Se precisa colocar outras informações, você pode vir aqui e colocar conforme achar justo. Ok, então tem aqui nossa tabela de companhias, de empresas, pronta. Então posso fechar essa migration aqui, não preciso fazer mais nada nela. Não vou colocar nenhum ID aqui, porque se eu colocar um ID nessa cara aqui, ela vai ficar presa a um único item. Então a gente trabalha com o relacionamento de um para muitos. Como eu quero trabalhar com o relacionamento de muitos para muitos, que é o man-to-man, nesse caso, eu preciso ter uma tabela intermediária, que é exatamente essa tabela aqui. Então essa tabela aqui ela vai ter que ter tanto o ID da minha cidade, quanto o ID da minha empresa para ligar uma a outra. E é a partir dela que a gente vai conseguir trabalhar com esse relacionamento de itens. Deixa eu aproveitar de uma outra model aqui. As informações, só para adiantar. Vou colar aqui. O nome da minha tabela vai ser Company, City, tudo no singular, companhia, cidade. Ok. Então vai ter que ter o ID, que é autoincremente, é o chave primário da nossa tabela, que é exatamente esse cara aqui. Precisa ter isso. Os timestamps aqui eu não preciso colocar isso. Se quiser colocar, coloca, mas se não quiser, não precisa. Aqui eu vou colocar uma coluna, vou ter uma coluna chamada City ID, que é a cidade ID, para ligar a cidade. Vou até fazer separado aqui. City ID referencia o ID da tabela Cities, que é a tabela cidade. Ok. Vou ter uma outra cara aqui também, que vai ser o Company ID, que é o ID da companhia. Deixa eu duplicar esse cara aqui também. Pronto. Então tem aqui nossa cidade. O ID vai ter o ID da cidade, o ID da empresa. A empresa pode estar em várias cidades, do mesmo jeito, uma cidade pode ter várias empresas.
Pronto, nossa estrutura está criada. Eu posso fechar minhas migrations aqui, então. E vou vir aqui agora e criar esses dados, então, essas duas tabelas. PHP artisan migrate. Opa, defini algo errado ali. Deixa eu reabrir nossas migrations, Ctrl Shift T. Aqui, a minha migration de companhias, eu coloquei ó, com name. Na verdade, aqui ó, é string. Não existe campo do tipo name. Posso limpar o terminal, rodo de novo. Opa, aqui gerou um novo erro, que eu coloquei dados errados aqui. Aqui, ó, cities, está certo, que é companies. Ok, então posso vir aqui e voltar no meu terminal. Limpo ele e rodo de novo o comando. Pronto, minhas tabelas foram criadas com sucesso. Se eu olhar no meu banco de dados agora, venho aqui e atualizo. Tem aqui nossas duas tabelas de companhias e cidades. Eu posso ter um teste aqui agora para depois a gente já traçar esses dados. Vou inserir alguns dados fictícios aqui, vou fazer algumas ligações só para a gente testar mesmo. Vou vir aqui em companhias, vou mandar inserir uma nova companhia, como por exemplo, Especializa TI. Vou inserir outra empresa aqui fictícia. Vou mandar salvar esses dados, certo? Então inserei duas empresas aqui. Essas empresas por si só não estão vinculadas a nenhuma outra empresa, não estão vinculadas a nenhuma cidade, ou seja, não tem nenhum vínculo. Para mim criar um vínculo, então basta eu vir aqui na nossa tabela Company City, vim inserir, vou falar assim, a cidade 1, ela vai ter vínculo com a empresa 1. A cidade 2 vai ter vínculo com a empresa 2. Posso mandar inserir. Pronto. Então criei os primeiros vínculos aqui agora. Então basicamente isso que a gente precisava fazer. E nas próximas aulas a gente já vem com os nossos testes e verificando aqui como lista, como insere, enfim. Então basicamente a nossa missão dessa aula que é criar as nossas tabelas e seus relacionamentos em si.